A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos para mais uma escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 2, o libertador. Se a lição fala do libertador, é porque tinha alguém que estava preso. E era o povo de Israel que estava preso lá no Egito. E como que o povo de Israel se tornou escravo lá no Egito? Então a gente tem que entender um pouquinho antes. Vamos começar vendo quem eram os patriarcas, na história de Israel. Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando que Deus chamou Abraão, falou para ele que iria fazer uma grande descendência. E Abraão e a sua esposa Sara, ela era estéril, não podia ter filhos, até que Deus, por um milagre, deu um filho para Abraão, que foi Isaque. Abraão também teve Ismael com a serva Agar, mas o filho da promessa era com Abraão e Sara. Então nasceu quem? Isaque. E Isaque teve 2 filhos também, Esaú e Jacó. E Jacó foi aquele que roubou a primogenitura do seu irmão Esaú e tudo, então a bênção ficou com ele, e foi com ele que foi expandindo aí a descendência de Abraão. E Jacó, ele tinha vários filhos, e um dos filhos dele era José, que era o filho mais querido dele, porque era com a esposa Raquel, que ele tanto amava. Tinha o José e o Benjamim. E com as outras esposas tinha os demais filhos. E os outros tinham ciúmes de José. José tinha até uma túnica que Jacó deu para ele, uma túnica colorida, tudo isso gerava uns ciúmes entre os irmãos. E aí José também contou os sonhos dele e tudo mais, e cada vez mais esses ciúmes, essa raiva dos irmãos aumentava. E um dia eles tentaram, pegar o José e tudo, falaram, vamos matar. Aí Rúben, que era o mais velho, falou, não, vamos vender. Passou um carro lá que comprava escravos e eles venderam José como escravo para eles. E José passou por diversas situações, até que chegou lá no Egito. E ele decifrou o sonho que Faraó teve, que ninguém conseguia decifrar esse sonho, interpretar. E José conseguiu interpretar esse sonho e foi colocado como governador do Egito. Isso aqui é um resumo, essa história é bem grande, é uma história linda, que está lá contada em Gênesis. E aí, qual foi essa interpretação do sonho de Faraó? O que o Faraó sonhou? Ele sonhou, ele via as espigas de milho, umas bem bonita, grande, vistosa, e as outras não. E essas que não eram, faziam o quê? Comiam as que eram. Ele também teve o sonho das vacas gordas, bonitas, e outras vacas bem magras. E essas vacas magras comiam as vacas que estavam gordas. E ele ficou perturbado com isso e ninguém conseguia decifrar. E aí lembrou de José, um dos servos de Faraó, e José foi lá falar com o Faraó e interpretou o sonho. E o que era esse sonho? Eram 7 anos de grande fartura que o Egito ia ter, em que a terra ia produzir, o gado ia estar gordo, bonito, bastante comida, 7 anos de muita bonança. E aí, outros 7 anos que seria de muita fome. Então, esses 7 anos que tinha fartura, o que eles iam fazer? Eles iam estocar a comida, para que nesses 7 anos que ia ter fome na terra, no Egito, eles tinham com que sobreviver. E foi isso que aconteceu. E aí José ele foi colocado como governador do Egito. A família de José no Egito, como é que aconteceu isso? Porque até então, lá no Egito só estava José. José tinha sido vendido, os irmãos dele não sabiam. Os irmãos tinham falado para Jacó, que era o pai de José, que ele tinha sido comido pelas feras, que ele tinha morrido. Que José morreu. Então, para Jacó, o José não estava mais vivo, estava morto. Mas José estava lá no Egito e sendo governador. E aí a fome atingiu toda a terra, as cidades vizinhas do Egito ficaram sabendo que lá tinha comida para vender. E aí o que eles fizeram? Jacó falou assim, olha, pediu para os filhos, vai lá e compra mantimento para nós. E quando eles chegaram lá, José reconheceu os seus irmãos. Eles não reconheceram a José, até porque nem imaginariam que José estaria como governador do Egito. Mas José os reconheceu. E aí José fez algumas citações lá e tudo mais, até que revelou que ele era o irmão e pediu que trouxesse seu pai e os demais da família. E aí, com a aprovação de Faraó, eles puderam morar lá no Egito, na cidade de Gósen, que foi como uma cidade, uma terra, uma porção da terra lá do Egito, para que ficasse a família do governador José. E aí, o que aconteceu? Eles viveram por muitos anos lá, aí Jacó faleceu, José faleceu, o faraó daquela época, que conhecia a história, faleceu, e
que foram surgindo outros reis, né, outros faraós. E esse novo faraó, ele já não conhecia essa história. E ele começou a ver que o povo de Israel, os judeus, os hebreus também, né? Quando a gente fala judeu, o povo de Israel, hebreu, é tudo o mesmo povo, tá? Eles estavam crescendo e se multiplicando. E ele falou assim, se esse povo se unir com outros povos e vier contra o Egito, então o que ele fez? Ele começou a dar mais trabalho, fazer trabalho mais escravo mesmo, cobrar tributos do povo. Só que é o seguinte, quanto mais oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. E teve um momento que ele ordenou que se matassem todos os meninos judeus, os hebreus, todos eles fossem mortos. Nasceu uma criança que era do povo de Israel. Era menino, ele falava, pode matar. Ele pediu até para as parteiras fazerem isso, só que as parteiras temeram a Deus e não fizeram. E quando até perguntou para ela, falou assim, as mulheres hebreias, elas são espertas, né? Dá-se as crianças, elas não chamam a gente. E aí o que ele fez? Ele pediu para que os soldados entrassem nas casas, invadissem, e as crianças, meninos, né, recém-nascidos, fossem mortos, jogados no Nilo. E nesse meio do caminho, o que aconteceu? E o povo clamando, né, por libertação, queria libertação, e o povo lá cativo. E nisso, o povo clamando, isso chegou ao ouvido do Senhor. Só que, antes disso, o Senhor tinha que escolher um libertador, e ele escolheu Moisés para libertar esse povo. E bem nesse período que estava, né, ele matando as crianças, nasceu Moisés. E aí a família de Moisés, a mãe de Moisés, escondeu o pequeno, a pequena criança, o menino. Só que chegou uma hora que não tem como você esconder uma criança pequena. E o que ela fez? Ela fez um cesto, betumou, quer dizer, ela colocou algo que vedasse esse cesto, colocou o menino nele e colocou no rio. E a irmã dele mais velha, Miriam, ia acompanhando na margem do rio. Então o cestinho com Moisés ia andando dentro do rio, e a irmã dele ia acompanhando. E aqui já está um grande milagre, né? Fica imaginando, imagina, pegar um cesto, pôr uma criança dentro desse cesto e soltar no rio. Né? Então Deus ali já fez um milagre, porque esse cesto poderia ter virado, muitas coisas poderiam ter acontecido, mas não. E aí quando chega no momento lá na parte do rio, a filha de Faraó estava tomando banho com as suas servas. E ela vê aquele cesto, e quando ela pede para pegar aquele cesto, e quando ela pega, tem um menino chorando. Né? O Moisés estava chorando ali sozinho. E ela se compadece daquela criança, e a Miriam, que estava acompanhando, pergunta para ela, né, para a filha de Faraó, se ela gostaria que ela chamasse uma ama, uma pessoa das hebreias para cuidar daquela criança. E ela falou que sim, que ela queria. E Miriam, né, muito esperta, foi lá e chamou a própria mãe dela, a mãe de Moisés, para cuidar dessa criança. E ela cuidou muito bem dessa criança, e depois depois que Moisés estava grande, devolveu para a filha de Faraó. E a mãe, né, de Moisés, além de ter a oportunidade de cuidar do próprio filho, né, que ela tanto amava, que ela fez aquilo, ainda ela foi paga, porque a filha de Faraó pagava para ela. Então a gente vê como o nosso Deus, ele protege. Quando ele escolhe alguém, ele guarda, ele protege. E aí, quando Moisés já estava maior, ele foi morar no palácio com a filha de Faraó, aprendeu muitas coisas, né, a parte intelectual, da ciência, as línguas, ele era uma pessoa muito sábia. E aos 40 anos, né, ele vendo o sofrimento do povo dele, né, que ele via os egípcios maltratando. Um dia ele estava passando na rua e ele viu um egípcio ferindo um hebreu. Ele não aguentou e naquele momento de ira ele acabou matando o egípcio. E ele ficou quieto, pensou que ninguém tinha visto, só que no dia seguinte umas pessoas falaram, você matou, não sei o que. Ele ficou com medo e fugiu diante do faraó. Né? E Faraó também ficou sabendo e falou que iria matá-lo, e ele fugiu para o deserto de Midian. E lá ele conheceu a sua esposa Zípora, né? Eu estou resumindo a história aqui, tem muita coisa, muito detalhe. E enquanto isso, o povo estava lá ainda preso, escravo e clamando. Então, Moisés ele ficou lá no deserto, formou a família dele, cuidava do rebanho, do sogro dele, e ficava ali. E até que um dia ele estava lá no meio, né, lá cuidando do rebanho, lá tudo mais, ele escuta, né, a voz do Senhor. O anjo do Senhor, na verdade, apareceu para ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Sarça é uma vegetação. E ao virar, Deus bradou e disse:
Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Moisés estava com seu rebanho ali, de repente ele olha e vê um fogo queimando a sarça, mas a sarça não queimava, era uma chama, mas não queimava a vegetação. E aquilo chamou a atenção dele. Na hora que ele foi se virar, o Senhor falou, Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui. Aí o Senhor, não te achegues para cá, tira primeiro o sapato. Aqui o Senhor está falando o quê? De santidade. Tem várias passagens na Bíblia que fala que a gente tem que tomar cuidado, que nós temos que estar com, cuidado dos nossos pés antes de entrar na casa do Senhor. Quer dizer, buscar a santidade. Aí você pode falar assim, nossa, irmã Renata, então para eu buscar Deus, se eu estiver em pecado, o que eu faço? Não é isso que está falando. Se você errou, se você pecou, você tem que ir até Deus e pedir perdão. Mas a nossa vida tem que ser em busca do que? Da santidade, da purificação, da gente estar lendo a palavra, de a gente ter reverência ao Senhor. É isso que está querendo dizer aqui nessa passagem. Ele fala aqui um simbolismo, olha, tira os seus sapatos, dos seus pés, porque aqui o lugar é santo, tem que estar aqui puro, tem que estar derramado aos pés do Senhor, de uma forma de todo o coração, de toda pureza, sabe? De você realmente reverenciar o Senhor. Amém? Vamos seguir aqui. E aí, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Lembra que a gente começou a falar dos patriarcas? Então o Senhor vai falando para ele, que é o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então quer dizer, o Senhor falou que o clamor do povo lá do Egito, que estava escravo, chegou aos ouvidos dele, ele tem visto o sofrimento. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O que o Senhor está falando? Moisés, agora eu vou tirar. Eu vi e vou tirar o meu povo lá do Egito e vou mandar para uma terra que mana leite e mel, que é uma terra larga, uma terra boa. É isso que o Senhor está falando. Aí na sequência, e agora eis que o clamor dos seus filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O que o Senhor está falando aqui? Ele está reforçando que o clamor do povo chegou até o ouvido dele. E ele falou assim, agora eu vou te mandar, Moisés, para lá, porque a gente vai resgatar o meu povo, o povo de Israel. Aí Moisés ficou com medo, ele falou assim, como eu vou passar lá, eu vou falar com o faraó? Eu não vou não, quem sou eu para tirar os filhos de Israel de lá, libertar? Vem agora, pois que tiverei a Faraó. Aí Moisés falando, aí depois embaixo, E disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Moisés está questionando, falou assim, Senhor, eu não tenho capacidade, quem sou eu para ir lá? Se o povo me perguntar, em nome de quem que eu estou vindo? Aí Deus está falando, fala assim, olha, você vai falar que o eu sou, o que sou, é que estou enviando. Se alguém perguntar, fala, o eu sou, vocês podem ver que está com letra maiúscula, quer dizer que o Deus está mandando, é o Deus verdadeiro que está mandando. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés está falando, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sou, olha, eu não sou eloquente, é uma pessoa que fala bem, que sabe se expor, não, eu tenho a língua pesada, eu tenho a boca pesada, para mim não dá, Senhor. Moisés está falando que ele não consegue falar, que ele não consegue se expressar, que talvez ele seja até um pouco mais duro, secão. Aí, diz assim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração.
E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. O que o Senhor está falando aqui? Tá bom, Moisés. Primeiro Deus ficou nervoso, falou, mas tudo bem, eu vou te ajudar. Eu vou mandar Arão, que é o teu irmão. Deus falou com Arão para encontrar Moisés lá no deserto, que eles não se viam há muito tempo. E aí Deus falou assim, olha, você vai falar com Arão e Arão vai falar com o povo. É como se ele fala assim, ó, Arão será a tua boca e você será como Deus. Deus vai falar com Moisés e Moisés vai falar com Arão e o Arão vai falar com o povo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Moisés e Arão vão falar com o faraó. Então, resolvida essa situação, vai lá Moisés e Arão. E desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com Moisés com o faraó, teve um combate entre faraó e Deus. Então Deus começou a manifestar os seus sinais na terra egípcia, gerando espanto e temor em todo o povo. E esses sinais ficou conhecido como as 10 pragas do Egito. Eu estou resumindo aqui porque a história é longa. Deus operou maravilhas quando Moisés foi lá falar com Arão, falar com o faraó e tudo mais. Faraó falou que não ia libertar o povo, cada vez mais duro. No meio dessas pragas, toda vez que tinha uma praga, Faraó falava assim, eu vou libertar o povo. Depois ele já desistia, já não libertava. Então tem várias coisas acontecendo. E aí a gente vai ver a gente vai ver as 10 pragas do Egito. A primeira, a água se converteu em sangue. Imagina que horror, todas as águas convertendo-se em sangue. Você olhar para o rio, ainda mais o rio Nilo, e a água está sangue. Então quer dizer, não pode beber nem nada. Depois volta ao normal. Aí a segunda praga, a praga das rãs. Imagine as rãs entrando, aqui tem essa foto aqui, as rãs entrando no palácio e tudo. Só que tem uma coisa, gente, que é interessante falar. Todas essas pragas, elas vão atingir o quê? O Egito, menos a cidade de Gósen, que era a cidade onde ficava o povo de Deus, o povo de Israel. Atingia o Egito inteiro, menos aquela porção da terra onde estavam os judeus. A terceira, a praga dos piolhos. Só de falar já me dá coceira, de falar de piolho. Imagina ter a praga, todo mundo lá do Egito coçando, com exceto o povo de Deus. A praga das moscas. Eu não sei se você já foi em algum lugar que tinha mosca, que você vai comer e a mosca você fica abanando, a mosca te incomoda. Eu não sei vocês, mas para mim incomoda muito. E olha que não é uma praga, às vezes é 1, 2 moscas no máximo. E a gente fica agoniado, A mosca vem no rosto e tudo. Agora você imagina uma praga só de moscas vindo para cima da gente. Depois, a quinta praga, que é da peste do gado, quer dizer, matou os animais, o gado, o rebanho de Faraó. E dos judeus estavam todos vivos, nenhuma peste atingiu eles. Depois, a praga das úlceras, que sai feridas no corpo das pessoas. Também só o povo egípcio. 7. A praga da chuva de saraiva e fogo. Saraiva são as pedras de gelo e caía com fogo também, atingindo, matou animais, matou pessoas, a vegetação estragou. E a 8ª foi a praga dos gafanhotos, aquela nuvem de gafanhotos. Gafanhotos é uma coisa que volta e meia surge. Recentemente, no ano passado, surgiu uma praga de gafanhotos ali perto do sul do Brasil, quase que atingiu o Brasil. Ficou todo mundo muito preocupado, porque eles vêm e acabam com a vegetação em questão de horas, eles acabam com toda a plantação, é coisa terrível, E com todas essas pragas acontecendo, Faraó, ele continuava com o coração endurecido, ele não libertava o povo, ele não permitia que o povo de Israel saísse. Às vezes ele falava que ia libertar, daqui a pouco ele voltava, não libertava e piorava a situação. Aí a 9ª praga foi a praga das trevas, tudo ficou escuro, diz que eram umas densas trevas, o sol não brilhou nem nada e eles ficavam na escuridão. E a 10ª, que foi a última, que aí sim ele libertou, foi a morte dos primogênitos, onde a gente vai conversar um pouquinho mais profundamente desse assunto. Então, na 10ª praga que foi instituído o quê? A Páscoa. E o que eles tinham que fazer nessa 10ª praga? O Senhor deu umas orientações para Moisés passar para o povo. Eu vou dar uma resumida do que seriam essas orientações. Primeiro, preparar um cordeiro para cada casa. Então, cada família ia pegar um cordeiro, um animal que não tivesse mancha, que não fosse manco, que tinha que ser perfeito esse animal. E eles iam preparar esse animal para cada família. Se a família fosse pequena, então juntasse com outra família para preparar. O
o sangue desse animal devia ser passado o quê? Nos umbrais da porta, né? Nas vergas da porta. Então, em cima, na porta, do lado, tinha que passar esse sangue do animal. Comer o cordeiro assado com pães asmos e ervas amargas. O cordeiro não podia ser cozido, ele tinha que ser totalmente assado, tudo, o cordeiro inteiro assado. E esses pães com pães asmos é porque ia ser com tanta pressa que não dava tempo de fermentar. Pão asmo é um pão sem fermento. E o pão sem fermento, ele não cresce. Então, era isso que vai representar. Que eles estavam com pressa, então não dava tempo de fazer. E ervas amargosas é para simbolizar todo o sofrimento que eles passaram ali no Egito. Então, era esse cordeiro com pães asmos e ervas amargosas. E deveriam comer já preparados para ir embora e comer apressadamente. O Senhor fala assim, ó, quando vocês forem comer, já esteja com os pés calçados, com os lombos cingidos, com tudo em ordem, porque vocês vão sair do Egito agora. É com essa praga que vocês vão sair. Então, vocês se preparem, façam tudo que eu estou mandando, que aí vocês já vão sair na sequência. E aí vem o principal. Fazendo tudo isso, à meia-noite o anjo iria passar sobre o Egito. E aí ele vai matar todo o primogênito, de homens até os animais. Então todo aquele que fosse o mais velho da família, o primeiro filho, o primeiro animal que nasceu dali, eles seriam mortos, o anjo mataria. Exceto das casas que tinham o quê? O sangue na porta. Então, todos os primogênitos dos egípcios morreram, porque eles não tinham a marca do sangue nos umbrais da porta. E aí, o filho de Faraó também veio a falecer, o seu primogênito. E ele ficou muito nervoso, ficou irado, né? E logo já mandou chamar Moisés e Arão e falou, olha, sai com o teu povo daqui, vai embora daqui do Egito, porque ele estava irado com a perca do filho dele. E essa celebração, ela foi chamada do quê? De Páscoa. Foi dessa forma que foi chamada Páscoa, e Páscoa significa passagem. Então a gente pode entender que foi a passagem do anjo e a saída do povo do Egito para a terra prometida. Então isso é que significava a Páscoa nos tempos de Moisés, do povo de Israel. Está escrito isso lá em Êxodo 12, do 14, 26 e 28. E diz assim, ó, e esse dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festas ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara, Moisés e Arão assim fizeram, né? Então eles cumpriram, e o Senhor pede que isso passe de geração a geração. E a Páscoa nos dias de hoje? Vamos fazer aqui um parênteses, a gente até conversou um pouquinho na aula passada. Hoje, na Páscoa, nós comemoramos o que? A ressurreição de Cristo, que Ele nos livrou da morte eterna. É a passagem da morte para a vida. Então, hoje a gente não comemora a Páscoa como os judeus comemoravam lá no passado. Hoje a Páscoa para a gente é diferente. A Páscoa para a gente é Jesus, que Jesus ressuscitou. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto, ali foi ferido, o sangue dele, verteu todo o sangue dele por nós. E nos deu, quando chegou lá no domingo, e no terceiro dia ele ressuscitou, nos dando essa passagem da morte para a vida. E por intermédio de Jesus, nós temos vida eterna. Antes de Jesus, nós estávamos condenados à morte, mas agora não. Uma parte espiritual, nós podemos morrer esse corpo aqui, mas a nossa alma e o nosso espírito, se nós estivermos firmes com Jesus, nós teremos vida eterna. E aí o libertador, vamos falar um pouquinho aqui. Quem foi o verdadeiro libertador do povo de Israel no Egito? Muitos falam que foi Moisés, mas na verdade o verdadeiro libertador é Deus. Foi o nosso Deus, porque Moisés ele foi a pessoa que Deus escolheu para realizar essa missão, mas quem fez todos os milagres, quem fez tudo foi o nosso Deus. Desde lá do começo, com a preparação de José como governador, foi tudo providência de Deus. E quando Moisés, que nem a gente falou, Moisés naquele cestinho no rio, imagina, poderia acontecer muitas coisas com Moisés, mas Deus o guardou, Deus o preservou. Naquela época muitas crianças morreram,
Mas Moisés não, Moisés estava vivo. E por quê? Porque o Senhor tinha um chamado na vida dele. O Senhor o guardou. E quando a gente vai falar dessas pragas, né? E Moisés mesmo falou, Senhor, eu não tenho condição, eu não posso, mas o Senhor o chamou Arão para ajudá-lo. Então tudo isso a gente vê o quê? Providência divina. As pragas que aconteciam. Quem que pode fazer essas pragas acontecerem se não for o nosso Deus? Proteger, se a gente for perceber, estava todo o Egito, menos a terra dos judeus. Quem que faz isso? Somente o Senhor. Então o verdadeiro libertador foi Deus que foi. Porém, Moisés foi a pessoa que ele escolheu. E olha, você também foi escolhido por Deus para essa missão de ajudar a libertar as pessoas da escravidão. Aí você fala, eu? Você pode falar como Moisés falou, eu? Imagina, eu não consigo fazer isso daí não. Eu tô fora. Que isso, irmã Renata? Mas não, todos nós que somos servos do Senhor, nós fomos chamados. Chamado para quê? Para falar do amor de Cristo. Então você fala do amor de Cristo, você fala do amor de Jesus, o Espírito Santo convence a pessoa e Deus salva por intermédio da fé em quem? Em Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez. Então nós também temos esse chamado, né, de ajudar a libertar. Quem faz a libertação completa é somente Deus. Né? Somente Deus, Jesus, o Espírito Santo, mas nós somos o caminho, adolescente. Então nós podemos, por mais que a gente se sinta, nossa, não tenho condição, eu não sei falar. Moisés falou, eu não sei falar, mas você pode dar o seu testemunho de vida. Né? Olha, Moisés, ele ficou 40 anos ali no palácio, depois ele passou 40 anos no deserto, ali apacentando ovelhas. Aí quando o Senhor chamou, ele tinha 80 anos. E mesmo com toda essa experiência, ele falava, Senhor, eu não sei falar, eu não consigo. Eu sei que você pode ter esse medo também. Não, eu não consigo fazer isso. Consegue. Consegue com o seu testemunho de vida, com a sua oração, de você falar para alguém que Jesus te ama. Nesse momento de pandemia, você pode mandar uma mensagem para um familiar, para um colega. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que está preso, que está escravizado. Né? Tem gente que fala assim, você fala assim, a pessoa, eu estou em casa, eu estou na escravidão aqui, preso aqui nessa prisão, tá terrível. Não, mas nós que temos Jesus, nós temos a liberdade. Sabe, a liberdade de orar, de louvar. A gente não se sente dessa forma, porque a gente tem Jesus. Então você pode falar para a pessoa do amor de Jesus, você pode passar um louvor para essa pessoa. Às vezes um simples gesto, um simples sorriso que você dá, um cuidado, você está ajudando a libertar essa pessoa da escravidão. Então, adolescente, faça a sua parte, você foi chamado para isso também. E aí nós vamos para as nossas perguntas. Quem são os patriarcas? Qual foi a interpretação de José para o sonho de Faraó? Quais foram as 10 pragas? E o que significa Páscoa? E quem foi o verdadeiro libertador de Israel? Eu aguardo as respostas de vocês, participem e tenha uma boa semana, adolescente. Que Deus os abençoe grandemente.